Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje, neste estudo, nós iremos compreender, segundo a palavra de Deus, por que Deus corrige o homem. Quando alguém está sendo corrigido pelo Senhor, sempre vem essa pergunta: por que Deus nos corrige? Por que Deus ele nos disciplina? Eu convido você a pegar a sua Bíblia e estudar comigo a Escritura Sagrada, porque o Espírito Santo vai nos dar o entendimento deste ponto tão importante para a nossa edificação. Então, irmãos, primeiramente, abrindo aqui a nossa Bíblia, no livro de Provérbios, nós vemos num primeiro ponto a seguinte questão. Veja que nós temos o tema: por que Deus corrige o homem? Primeiro, porque Ele nos ama. Guarde isso no seu coração. Por que Deus nos corrige? Porque Ele nos ama. Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12, que diz assim a palavra de Deus: Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te canses com a sua exortação, porque o Senhor, Yahvé, repreende os que Ele ama, como um pai ao filho que ama. Glória a Deus. Amém. Veja que a exortação da palavra de Deus está nos dizendo: meu filho, você não deve desprezar a disciplina do Senhor. Você não deve desanimar, você não deve se cansar com o ensinamento, com a exortação do Senhor. Porque o Senhor, Ele repreende os que Ele ama, assim como um pai ao filho que ama. Todo pai que ama o filho, corrige o filho, ensina o filho, disciplina o filho. Então, assim Deus, Ele faz conosco, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Então, neste primeiro ponto, nós entendemos que Deus, Ele nos corrige, porque Ele nos ama, assim como o pai que ama o filho corrige o seu filho. E temos o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 8, que diz assim: Mas se estamos sem correção da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. Veja que ponto que traz um entendimento muito importante para nós. A palavra de Deus aqui em Hebreus, no capítulo 12, verso 8, está dizendo que todos os filhos são participantes da correção, da disciplina do Senhor e também dos seus pais carnais. Agora, se há alguém que está sem uma repreensão, que está sem disciplina, é porque não é filho legítimo, é bastardo. Ou seja, nos tempos antigos, o filho bastardo era aquele filho que o homem tinha fora do casamento, o qual ele não reconhecia como seu filho e o qual então ele não o educava, porque ele era fruto de um outro relacionamento e então o pai não o reconhecia como filho e, no entanto, o pai não o podia corrigir também, porque ele era um filho bastardo. Então a palavra de Deus traz essa comparação, essa ilustração, para nos mostrar o seguinte, que os filhos de Deus têm pai, é Deus, o nosso Pai, e Ele nos corrige. Veja o que diz: mas se estão sem correção da qual todos participam, todos os filhos de Deus são corrigidos pelo Senhor. Aqueles que estão sem disciplina, que a pessoa olha e fala assim: olha, fulano leva uma vida dissoluta, parece que não sobrevém sobre ele nenhum mal, nenhuma correção do Senhor, Deus não o corrige.
Então veja que quando isso acontece, não significa que nós podemos fazer um pré-julgamento. Mas às vezes a gente faz isso, a gente olha para uma situação e diz isso. Mas quando realmente isso acontece, se a pessoa realmente está sem disciplina, sem correção da parte do Senhor, Deus, que é o Pai dos Espíritos, então essa pessoa não é filho, ele é bastardo. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. E quando nós abrimos aqui também a nossa Bíblia, ainda neste primeiro ponto, mostrando que Deus nos corrige porque Ele nos ama, aqui no Salmo 94, o verso 12 e 15 diz assim: Feliz o homem a quem corriges, Senhor, e a quem ensinas por meio da tua lei, dando-lhe descanso nos dias maus, até que abra uma cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeita o seu povo, jamais abandona a sua herança, até que o julgamento se converta em justiça e todos os corações retos o sigam. E também nós encontramos o texto de Apocalipse 3,19, que diz assim: quanto a mim, isso o próprio Cristo dizendo, quanto a mim repreendo e corrijo a todos quanto amo. Aleluia! Veja que a palavra de Deus está mostrando que Deus, todos aqueles que Ele ama, Ele repreende e corrige. Veja que Deus faz isto chamando ao arrependimento antes de intervir com o juízo. É o que diz aqui o Salmo 94, do verso 12 ao 15. Até que o julgamento se converta em justiça e todos os corações retos o sigam. Então Deus, Ele corrige, Ele repreende, chamando ao arrependimento antes que Deus venha intervir nesse mundo, trazendo juízo sobre toda a criação. Então é preciso entender que Deus, Ele nos ensina por meio da sua lei. Em qual sentido? No sentido de revelação e doutrina moral. É o que diz aqui o Salmo 94, Feliz o homem a quem corrige, Senhor, e a quem ensinas por meio da tua lei. Então é feliz o homem e a mulher a quem Deus corrige e a quem Deus ensina por meio da lei. Já diz, por meio da lei no sentido de revelação e doutrina moral. Então, prosseguindo aqui, nós já entendemos o primeiro ponto, que é por que Deus corrige o homem? Porque Ele nos ama. E nós vimos aqui vários textos. Segundo ponto, Ele nos corrige para nos comunicar a sua santidade. É o texto que nós vemos em Hebreus, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, falando dos nossos pais terrenos, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que lhes bem parecia. Deus, porém, nos educa para o nosso bem, a fim de nos comunicar a sua santidade. Veja que os nossos pais carnais, eles nos corrigem no tempo de vida deles e eles fazem isso para o nosso bem. Da mesma forma, Deus nos educa para nos comunicar a sua santidade. É o que diz aqui a palavra em Hebreus 12, 10. E quando nós abrimos também a palavra aqui em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 15 a 16, diz assim: Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, observe que o Senhor nosso Deus,
Ele nos corrige com o intuito de nos comunicar a sua santidade e de nos chamar a essa santidade em toda a nossa maneira de viver. Quando nós lemos aqui Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15, veja o que a palavra diz também nesse sentido. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus. Então é preciso buscar a paz e a santificação. Veja que a palavra diz claramente, sem a qual ninguém verá o Senhor. E traz consigo também uma advertência, vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, para que ninguém falte nesse ponto, afastando-se, separando-se da graça de Deus. Porque quando o irmão, a irmã, falta neste ponto de buscar a paz, de buscar a santificação e estar sempre vigiando, ele se aparta da graça de Deus. E quando a pessoa se aparta da graça de Deus, não tem como ele vir ao Senhor. Por isso a palavra traz essa mensagem, essa instrução. Então, prosseguindo, nós conseguimos compreender, irmãos, que a santidade é algo próprio de Deus. É um atributo de Deus, a santidade. E Ele nos comunica essa santidade. Por isso Ele nos corrige, porque Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Então, agora partindo para um terceiro ponto, por que Deus corrige o homem. Em terceiro ponto, nós vemos que é a fim de nos abençoar em todos os nossos caminhos. É o que nós lemos aqui, a palavra, no livro de Jó, capítulo 5, o verso 17 ao 27. Então, por que Deus nos corrige? A fim de nos abençoar em todos os nossos caminhos. Vamos ler o versículo 17 do capítulo 5 de Jó, que diz assim: Feliz o homem a quem Deus corrige, não despreza a lição do Todo-Poderoso, porque ele fere e fecha a ferida, golpeia e cura com as suas mãos. De 6 perigos te salva, e no 7º não sofrerá mal algum. Em tempo de fome livraste-a da morte, e na batalha dos golpes da espada. Escondeste-as do açoite da língua, e ainda que chegue a pilhagem não temerás. Zombarás da pilhagem e da fome, e não temerás os animais selvagens. Farás uma aliança com as pedras do campo, e o animal selvagem estará em paz contigo. Conhecerás a paz em tua tenda, visitarás teus apriscos, onde nada faltará. Conhecerás uma descendência numerosa, e teus rebentos serão como erva do campo. Baixarás ao túmulo bem maduro, como um feixe de trigo recolhido ao seu tempo. Foi isto o que observamos, e é de fato assim. Quanto a ti, escuta-o e aproveita. Veja que o verso 27, finalzinho do capítulo 5, veja o que diz. Foi isto o que observamos, e é de fato assim. Quanto a ti, escuta-o e aproveita. Então veja que a palavra traz aqui mostrando por que Deus corrige o homem nesse terceiro ponto, mostrando que é a fim dele nos abençoar em todos os nossos caminhos, como vemos aqui em Jó 5, verso 17 ao 27, mostrando que Deus ele é o nosso provedor,
em todos os momentos. E nos momentos de dificuldade, Ele não nos desampara. E nós vemos também aqui o ensinamento em Deuteronômio capítulo 8, verso 5, que diz em quarto lugar. Então, em terceiro ponto, nós compreendemos que Deus ele nos corrige a fim de nos abençoar em todos os nossos caminhos. Agora, em quarto ponto, nós compreendemos que Deus ele nos corrige a fim de que aprendamos a amar a Deus reverentemente, ou seja, para que nós aprendamos a temer ao Senhor. É o que diz aqui em Deuteronômio 8, verso 5, que diz assim: portanto, reconhece no teu coração que o Senhor teu Deus te educava como um homem educa o seu filho. Observa os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes em seus caminhos e o temas. Veja como a palavra está dizendo. Aqui é uma exortação a Israel naquele tempo, mas também a nós. Reconhece, ou seja, nós precisamos reconhecer isso. Nós não podemos ser ignorantes em relação a isso. Nós precisamos reconhecer no nosso coração que Deus, Ele nos educa como um pai educa o filho, a fim de que nós venhamos a observar os seus mandamentos e a andar nos caminhos do Senhor e temê-lo. Então, em quarto ponto, nós entendemos que Deus ele nos corrige a fim de que nós venhamos a reverenciá-lo e temê-lo, e andar nos seus caminhos reverentemente. E em quinto e último ponto aqui para a gente encerrar, por que Deus corrige o homem? Em quinto ponto, a palavra vai nos ensinar que a fim de que nós exatamente isso, a fim de não sermos condenados juntamente com o mundo. Veja que ponto importante esse. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios 11, 32, que diz assim a palavra do Senhor: mas por seus julgamentos o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 32. Então, por que Deus ele corrige o ser humano? Para que nós não sejamos julgados e condenados com o mundo. É preciso entender, irmãos, que Deus ele não disciplina os seus filhos para prejudicá-los, mas para abençoá-los. Deus ele corrige os seus filhos para abençoá-los. O benefício da disciplina do Senhor é a comunhão com a sua santidade. Ou seja, nós precisamos entender isto. Isto é muito importante para nós. Isso nos traz consolo, nos traz paz de espírito, renova a nossa força, a nossa esperança no Senhor. Então vamos aqui fazer uma recapitulação do que nós aprendemos aqui. Por que Deus corrige o homem? Primeiro ponto, porque Ele nos ama. Segundo ponto, para comunicar sua santidade. Terceiro ponto, para nos abençoar. Quarto ponto, para aprendermos a temê-lo. E quinto e último ponto, para nos livrar do julgamento da condenação. Então, irmãos, guarde esta palavra no seu coração, reflita nela, coloque em prática. Eu peço a você que oremos uns pelos outros. Amém?
Meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a você que se inscreva aí no canal, que compartilhe esse vídeo, que veja os outros vídeos aí do canal, que me ajude nesta missão em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Faça aí o seu comentário, o seu pedido de oração. Eu estarei te ajudando naquilo que a graça de Deus me permitir. Deus abençoe a todos.